Uma das frases mais comuns que eu já falei, você já falou, nós já falamos é: "Não tenho tempo, estou sem tempo, socorro Deus, para onde foi o meu tempo?". A gente fala isso é porque a gente se sente pouco produtiva, né? A gente queria fazer mais coisas, mas a gente sente que a gente não consegue fazer mais coisas, nossa produtividade talvez está deixando a desejar, né? Ou talvez a gente tá meio louco querendo fazer coisas demais. Mas é muito comum que a gente esteja com alguns comportamentos que nos sabotam e a gente acaba demorando demais em algumas tarefas e ficando cada vez mais sem tempo. E são sobre esses sabotadores, essas coisas, né? Eu não gosto tanto do nome sabotador, mas essas coisas que acabam com a nossa produtividade, que eu vou falar neste vídeo. Eu vou falar 7 coisas que destroem a nossa produtividade neste vídeo. Vamos? É bem importante a gente conhecer aquilo que nos sabota para que a gente consiga o quê? Tirar isso da nossa vida, né? Então, quando a gente começa a encontrar em nós, pode ser que eu fale alguma coisa e você fala assim: "Meu Deus, isso foi pra mim, isso sou eu e tudo". E é bom que você identifique isso. Quando você identifica, você tem um ponto de partida, um ponto para ação. Então, quando você fala assim: "Meu Deus, eu faço muito isso, socorro", até a gente tem que pedir socorro para Deus mesmo, mas entende que você perceber isso é um passo em direção à melhora. A primeira coisa que destrói a nossa produtividade é o perfeccionismo. O primeiro sabotador da nossa produtividade, vou usar esse termo aqui, eu não sou muito fã dele, mas eu vou usar. É o perfeccionismo. Sabe quando você começa uma atividade e aí nada tá bom, nunca tá bom, você não consegue finalizar aquilo, ou talvez você não tá conseguindo nem começar aquilo porque tem que ser tão absurdo de perfeito, de incrível, que você não consegue nem dar o start. Sabe? Olha só, eu tô falando aqui pra vocês, mas eu conto muita história minha, porque eu sou uma miserável, como eu já falo sempre, né? Eu comprei um caderno, eu tenho algumas cadernetas, elas não ficam mais na estante, ficam na de lá. Eu tenho algumas cadernetas que são tipo diários, mas que eu escrevo tudo. É uma bagunça minha, que eu adoro essas cadernetas de bagunça, sabe? Eu vou anotando as coisas, eu vou fazendo um querido diário, eu vou anotando orações, eu vou anotando coisas que eu quero comprar, eu vou anotando aulas, frases que eu li, livros que eu li, enfim, é um samba, mas é um samba bom. E aí, eu comprei a caderneta, ela é linda, maravilhosa, Cícero. Gente, eu amo Cíceros. E aí, esses dias eu fiquei estressadíssima, estressadíssima. Só que eu tava procrastinando de começar a usar essa caderneta porque eu queria começá-la com flores, com amores, com várias cores bonitinhas, desenhos, coisas fofinhas. E aí eu tava extremamente estressada, eu tava extremamente nervosa e meus diários acabaram. Eu falei, eu preciso usar essa caderneta. E aí eu escrevi na minha caderneta, eu falei assim, eu tô começando essa caderneta do jeito que eu não queria. Queria começar você toda fofinha, agora eu tô aqui começando irada, porque eu tô precisando escrever e é você que é aqui que eu tenho que escrever. Então assim, eu tava procrastinando de começar a escrever numa caderneta. Olha que coisa, né, que perfeccionismo que muitas vezes me sabota. Por quê? Porque eu queria que ela fosse algo extraordinário. Então, assim, muitas vezes na nossa rotina, na nossa vida, a gente não termina as coisas porque a gente começa a nos cobrar um nível de excelência muito alto. E nós não somos seres perfeitos. Quantas vezes você não terminou um livro porque você achou que você não estava sendo capaz de lê-lo, ou que você não estava entendendo bem, ou você quer ler aquele livro, mas na sua cabeça ele exige ou ele merece tanto da sua dedicação que você não tem nem coragem de continuar a leitura, você não tem nem coragem de iniciar a leitura, ou aquele projeto que você criou que é fantástico, mas que você quer que ele seja algo tão inédito, tão espetacular, tão perfeito, que você nem começa, ou que se você começa, você nem conclui. Porque você tem medo de não ser aprovado, porque você tem medo de ter erro, por vários motivos. E assim, nós somos imperfeitos. E nossos trabalhos serão imperfeitos. A gente vai ter que lidar com isso nessa terra. Não tem jeito. O que a gente faz é imperfeito. Pode ser muito bom, pode ser excelente e nós devemos buscar fazer bons trabalhos. Mas continua sendo imperfeito. Então, que você tenha misericórdia consigo e que você não deixe o perfeccionismo te sabotar. Porque isso é uma coisa que nos paralisa, que nos impede de prosseguir, que nos impede de seguir os nossos sonhos, que nos impede de fazer muita coisa legal. Então, e acaba com a nossa produtividade.
O perfeccionismo acaba com a nossa produtividade. A segunda coisa que acaba com a sua produtividade é o multitarefa. Às vezes você tá ali redigindo um relatório e aí você, ao mesmo tempo que você está redigindo um relatório, você está atendendo uma ligação, você está tentando responder um e-mail, você está ouvindo o papo de alguém atrás de você e aí você começa a tentar prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo e você fica maluco. Você fica exausto, você fica estressado, você se sente sobrecarregado e aí você não consegue terminar nada. Então, assim, o telefonema, que poderia ser super rápido, você precisa falar, oi, repete, desculpa, não te ouvi, não, peraí, e aí eles tornam o telefonema super longo. O relatório, que podia ser redigido em 1 hora, toma 3 horas do seu dia, porque cada hora você faz um pouquinho, às vezes você nem termina. A conversa que nem era pra você estar ouvindo, você tá ouvindo de bedelho, esqueci a palavra, de curioso que você é, e aí você vai deixando as suas tarefas muito longas, porque você tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo, e aí é aquela coisa, né, se você troca a sua atenção de uma coisa pra outra e fica trocando a sua atenção, você não consegue focar em nada, fica muita coisa preenchendo a sua cabeça e você não consegue concentrar. Então, multitarefas é uma coisa que te atrapalha muito de ser produtivo. Claro, né, a gente consegue fazer multitarefa, tipo ouvir música na academia, ouvir um podcast na academia, caminhar ouvindo alguma coisa, mas ainda assim, mesmo essas tarefas, é interessante que a gente consiga fazer uma coisa de cada vez, que a gente consiga escutar nossos pensamentos e tudo mais. O terceiro hábito que acaba com a sua produtividade é não descansar, não ter pausas. Nós precisamos de pausas. Todo meu dia ele é organizado, já falei sobre isso no planejamento semanal, mas ele é organizado com pausas. Pausas de 5 minutos, pausas de 15 minutos, pausas de meia hora quando preciso. Por quê? Porque eu sei que assim eu vou produzir muito mais. E é sobre descansar antes de estar muito cansados. Às vezes a gente começa uma tarefa, a gente fica empenhado naquilo, a gente vai e aí a gente fica ali 3 horas. Terminou as 3 horas, a gente tá assim, socorro, não aguento fazer mais nada hoje. Mas quando a gente vai fazendo com pausas, a gente consegue trabalhar o dia todo sem ficar no final do dia esgotado. E eu faço muito isso funciona muito, muito, muito bem. Juro pra vocês, isso funciona muito bem. Eu vivo à base de Pomodoro, já falei muito sobre ele em outros vídeos, vou fazer um vídeo só de Pomodoro semana que vem, vou falar só sobre Pomodoro. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. A quarta coisa que destrói a nossa produtividade é a procrastinação. Igual eu tava procrastinando de usar o meu caderno por causa do perfeccionismo, né? E é engraçado que o sabotador se junta ao outro para acabar com a nossa vida. Olha só, qual que é a melhor definição de procrastinação, na minha humilde opinião? É ir contra o seu melhor julgamento e fazer algo completamente tosco, ridículo, desnecessário, enquanto você deveria fazer algo significativo, algo bacana. Claro que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, igual eu falei, o descanso ele é importante. Então, assim, eu tô assistindo uma série, eu poderia estar lendo, sei lá, alguma coisa, né? Um tratado filosófico. Mas a gente precisa desse descanso, a gente precisa dessas atividades de lazer, essas atividades mais lentas, mais bobas até. Então, assim, veja bem, é ir contra o seu melhor julgamento. Então, às vezes, em uma sexta-feira à noite, o seu melhor julgamento é assistir uma série mesmo, e tá tudo bem, é sair com seus amigos mesmo, e tá tudo bem. E existe uma parte muito importante nisso, muito importante em distrair a sua mente, muito importante em sair com seus amigos, em se divertir fora de casa, sabe? Não é tudo, nem tudo precisa ser intelectual, precisa ser trabalho. A gente precisa fazer essas outras coisas. O meu ponto aqui é que você tá no seu momento de trabalhar, tá na hora de trabalhar, e em vez de trabalhar, você vai lá ver quais canetas estão funcionando. Eu contei que eu fazia isso antigamente em um vídeo. Então, assim, isso é procrastinar, é você ir contra o seu melhor julgamento. Ir contra o seu melhor julgamento é você ficar 50 minutos no Instagram enquanto você deveria estar fazendo o seu trabalho. Você tá no escritório, você deveria estar trabalhando, mas você tá no Instagram. Isso é ir contra o seu melhor julgamento e fazer aquilo que é patético, em vez de fazer o que você precisa fazer, aquilo que é nobre, belo e moral. Não é só sobre trabalho, tá? Porque é patético você tá na mesa com a sua família comendo e você ir trabalhar, sabe? Então, assim, existe um momento para cada coisa. Existe o seu momento de trabalho, existe suas horas de trabalho. Mas eu tô em um momento que eu tenho que trabalhar muito. Tá, existe momentos da vida que a gente desbalanceia um pouco as coisas, mas se tá no momento de você fazer o seu culto doméstico e você fala que você não vai fazer porque você tem que trabalhar, que você tem que mexer em alguma coisa, você tá indo sim contra o seu melhor julgamento
e tá fazendo algo patético. O trabalho pode se tornar patético quando ele tá sendo feito na hora errada. Então, é importante você ir a favor do seu melhor julgamento. E quando você faz isso, você não procrastina. A quinta coisa que destrói a sua produtividade está relacionado ao planejamento. E a gente tem dois extremos. Ou você planeja tudo nos mínimos detalhes, quadradinho, como se, sabe, coisinha por coisinha, ou você não planeja nada. E a virtude mora no equilíbrio, né? Já dizia Aristóteles, né? Tão sábio, né? Em Ética Nicômaco ele vai falar sobre isso. Então, o planejamento, ele deve ser feito visando imprevistos, né? Eu falei sobre isso no vídeo sobre planejamento semanal. Eu vou deixar ele aqui no link porque ele é muito bom para você se planejar. Mas aquela coisa que quem fala em planejar, planeja falhar. Se a gente não se planeja, se a gente não se organiza, a nossa produtividade cai. E eu falo isso por experiência própria. Quando eu não planejo minha semana, cara, as coisas vão assim, tropeçando, vão, né? Socorro Deus. Então, planeje a sua semana. A sexta coisa que acaba com a sua produtividade é dormir mal. Nós precisamos dormir, deitar, dormir nossos ciclos do sono, dormir em paz, revigorar nossa alma, nosso corpo, descansar. Nós precisamos descansar, porque se a gente não descansa, a gente não consegue trabalhar bem. E o Dr. Matthew Walker, do livro que escreveu o livro Porque Nós Dormimos, ele vai falar que muitas vezes é melhor você dormir e depois ir trabalhar e depois ir estudar do que estudar sob efeitos de privação de sono, porque você vai render muito mais, aprender muito mais. Se você dormir, por exemplo, você tem, sei lá, 2 horas. Se você dorme meia hora e aí você vai estudar por 1h30, o seu rendimento é melhor do que se você estudasse 2 horas sem ter dormido. Então, é fundamental que você durma bem. A sétima coisa que é um terrível sabotador da produtividade são as distrações, ter interrupções e tudo mais. Para isso, mais uma vez, eu recomendo o método Pomodoro, que aí você foca em uma coisa de cada vez. Recomendo você tirar todas as distrações de perto de você, sabe? Tirar o seu celular de perto de você quando você precisa se concentrar e tudo mais. Colocar, sei lá, no modo foco e etc. Então, remova as distrações. Tenta pensar o que eu vou fazer com detalhes e tudo mais antes de começar a de fato fazer aquilo, para você remover as distrações antes que elas comecem a te atrapalhar. Bom, esses são os 7 sabotadores que destroem a sua produtividade, que você precisa se livrar deles, e é aquela coisa, né? A gente sempre vai lutar contra eles. Não sou perfeita, contei no meu caderno aqui mesmo, agorinha mesmo, porque eu sei o que é o melhor, mas muitas vezes eu não faço, e eu preciso fazer, mas eu me esforço para fazer as coisas certas. E à medida que eu vou fazendo as coisas erradas, também eu vou vendo o que não tá funcionando e eu vou melhorando, né? Eu vou melhorando o meu ritmo, eu vou melhorando a minha conduta, eu vou melhorando os meus hábitos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima!